Boa noite, nação esportana, do maior do Nordeste. Hoje a live com o ex-treinador do Sport, Sérgio Guedes. Muita história bacana aqui, né? Tá chegando, viu, Sirleno? Tá esquentando aí, viu? Vou até printar aqui. Seu comentário. Pera aí. Vou mostrar pra ele. Ele acha que é só eu que quero fazer a live com ele. Mostrar pra ele aqui. Queria dar uma boa noite a todos aí. Eu queria agradecer mais uma vez aí. Você está permitindo estar adentrando aí a casa de vocês. Deixa eu liberar a máscara aqui, né? Porque é só para mostrar, para me mostrar um pouquinho, né? Com o esporte fino. Então eu queria agradecer mais uma vez aí a permanência aqui de vocês aqui com a gente, sempre participando, sempre mandando pergunta. Vou perguntar sim, viu, Felipe? Perguntar sim, meu amigo. Deixa comigo. Inclusive eu tô mandando para ele aqui o convite da live. Boa noite aí, Rei da Ilha, sempre presente com a gente. Boa noite, Marcionilo Lins. Sabe por que não boto, Lipe? Não é só você que pede, não. Muita gente pede aqui para participar. É que às vezes o cara que não tem muita habilidade acha que entrou na live errada, entendeu? Então, mas não vai faltar oportunidade, não. Marcionilo Lins quer entrar também, quer participar de live com a gente. Pode ter certeza que não vai faltar oportunidade, não. A gente vai fazer sim. A gente agenda sempre com antecedência. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer. Nosso amigo Lipe aí, quando que é a live com Bia, Lipe? Manda aí, lança aí pro pessoal aí. Deixa eu te falar, Sirleno, não foi só tu não, viu? Eu também. Quando eu comecei a assistir jogo, foi em 93. O primeiro gol eu mandei até pra ele hoje, pro Moura, né? Essa mensagem. Que o primeiro jogo que eu vi na ilha foi com L Moura no ataque e gol de Moura. Sport e Palmeiras na ilha. Então, somos dois aí, viu? Fanzaço aí do Príncipe Negro, né? Que a turma chama lá no América de Natal, inclusive. O cara merece todas as nossas homenagens e também nosso respeito, porque foi um cara que vestiu muito bem a camisa do esporte e honrou mesmo. Ó, vocês aí estão de parabéns, viu? Quem comprou esse ingresso. E eu sugiro a todos aí, ó, guarde bem, viu? Apesar da gente não ter tido um resultado bom, mas pra gente é uma situação peculiar, viu? Vai ter sorteio ainda, viu? Com isso aqui, pode ter certeza, pode esperar. Tem coisa boa que vem por aí. Então guarde seus ingressos aí, o registro. Beleza? Vou cobrar Jaelso, o Rei da Ilha. Vou cobrar Jaelso, viu? Ele prometeu. Então a gente tem que cumprir. Por enquanto eu vou tomando aqui com a caneca aqui do nosso amigo Rei da Ilha. Tomando aqui uma coquinha. Mirandinha na área aí, pessoal. Mirandinha na área, viu? Mandar um abraço aí pra Mirandinha. Ponta, rápido. A flecha, Mirandinha. E o Zinho, parabéns, viu, Zinho? 27 anos, né, meu amigo? Completou 27 anos aí. Nosso amigo Zinho. Grande abraço aí, viu, Zinho? Tudo de bom pra você. Deus abençoe. Pessoal que apoia a gente sempre aí, ó. História do Leão. São gigantes, viu?
Pessoal fantástico. Muito obrigado aí, viu, Carlão? Obrigado por tudo aí, pela força também. Breno, meu amigo, direto do Piauí aí, ó, participando com a gente. Grande abraço, Breno. Olha aí o pessoal aí, ó, Lipe Legítimo aí, ó, quem vai ter uma live com Bia aí, 8 horas, tá? Saindo daqui, vocês já vão direto pra lá. Lipe Legítimo, moleque, gente boa aí, viu? Fez aniversário esses dias aí também, tá de parabéns também. Essa camisa aqui é da Leão do Sudeste, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa camisa foi onde tudo começou. Onde a gente começou há 8 anos atrás. 27 de maio de 2012. Por isso a live hoje com o nosso amigo Sérgio Guedes é especial. Porque ele comandou o esporte justamente na época que a Leão do Sudeste foi lançado. Então a gente tem uma ligação afetiva aí com esse cara. Já eu sou mesmo nosso cônsul, né? Ele tá saindo da outra live lá com o pessoal do Lancinete. Representou hoje o futebol pernambucano. Eu divulguei aqui nas nossas páginas, né? Todas as nossas redes sociais. E ele tá vindo daqui a pouco aí. Gosta muito dele também. Ô Carlão, assim que tiver pronta, avisa a gente que a gente vai querer uma, viu? Se você for vender aí, a gente compra uma sua aí, pra gente colocar no acervo do nosso consulado. Mais de 200 camisas lá no consulado, lá onde a gente tem várias, né? A gente tem várias camisas lá de torcida, bloco de pesqueira. Então vamos que vamos. Conte com a gente. Nosso grande comandante aí de 2012 e também 2013, com muita história para contar. Agora entrou na live Sérgio Guedes. Vamos incluir ele aqui para a gente bater essa bola aí juntos e vocês fazerem bastante pergunta aí. Vamos saudar Sérgio Guedes com muito carinho. Se ele só aceitar aqui, a gente já divide essa live aí. Claro. Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Deixa eu me apresentar aqui, tudo ótimo. Meu nome é André Carneiro, eu sou responsável pelas mídias sociais, né, desde a Leão do Sudeste, que foi onde tudo começou. Inclusive, eu já até adiantei aqui, pessoal, começou naquela época que você estava comandando o esporte, em 2012. Então, temos 8 anos, né, de história. E aqui na região de Campinas, né, onde nós estamos localizados, agora somos consulado, né, do esporte aqui em Campinas, que é um pedacinho da ilha, né, em cada localidade onde fica. São 18 consulados daqui em todo o Brasil, né, e nosso aqui em Campinas, e tem outros consulados também fora do Brasil também, que estão começando a expandir também para o exterior. Então é uma satisfação enorme contar com a sua presença hoje aqui, Sérgio. Eu queria que você me desse uma boa noite aí para o pessoal. E com todo o respeito aqui, o pessoal já está ansiosamente aqui te aguardando. Legal, cara. Boa noite. Um prazer enorme, principalmente se tratando de Esporte Clube do Recife. Tive um orgulho, uma satisfação muito grande, uma ocasião talvez inoportuna pelo momento vivido, mas eu vejo assim, rapaz, as coisas não acontecem por acaso, sabe? Eu me recordo da minha chegada lá, eu
Foi tudo muito rápido. O Gustavo, na época, me conhecia bem. Ele falou: "Poxa, vamos trazer o Sérgio, que o Sérgio talvez consiga dar uma sacudida legal no time, fazer as coisas acontecerem." De verdade, a torcida muito pessimista, né? Pouco público, pouca gente, mas o cenário se mudou de uma forma muito rápida, né? O sentimento do torcedor, eu vi alguns torcedores no dia a dia, nas ruas, o impacto que a minha presença causou, a mudança que houve, né? A gente se acompanhava a maior recuperação da história de pontos corridos. Eu trazia e trago, eu evito isso, mas eu trago na minha vida, até como jogador de bola, né? Gestor de crises, né? Isso nem sempre é bom, isso nem sempre é bom, porque você não sabe de verdade o que vai encontrar, né? Às vezes os problemas são muito maiores do que simplesmente o resultado ruim. E no esporte eu encontrei uma retaguarda muito boa, pessoas muito envolvidas, interessadas, o contexto, obviamente, a pressão, o pessoal que não é do norte do Recife, de Pernambuco, não tem muito noção do tamanho de alguns clubes daí, né? Então, eles se surpreendem com isso. Mas a gente já tinha informação, eu estudo muito aonde vou, de que forma vou, por que vou. E, de verdade, houve uma comoção muito grande. Eu me atrevo a dizer para você que no último jogo contra o Náutico, são coisas que a gente não diz, né? Quando a gente está especificamente falando daquele momento que você viveu. Quando a gente foi para os aflitos, cara, eu vi a torcida acompanhando o time, cara. Até falei com o meu auxiliar, falei: "Se a gente ganhar esse jogo, eu vou voltar com esses caras, meu." Porque não é fácil, não. O sentimento de torcedor, cara, é um negócio muito forte, muito latente. Eu gosto muito disso. Quando a gente jogava ou entrava no estádio, né? Porque eu cheguei lá com 3 mil pagantes, a gente terminou com ingresso esgotado, o jogo do Botafogo, do Fluminense, e aquele casar, pô, um negócio louco, arrepiante. Então eu tenho essas coisas muito vivas na minha cabeça, sabe, cara? Só lamento de verdade, talvez não ter chego um pouquinho antes, para que a gente tivesse tido o êxito de segurar o time na divisão, mas de qualquer forma foi uma realização pessoal muito grande para mim, me senti muito orgulhoso, muito identificado, né? Quando eu tive a minha passagem, quando o Sandro me levou para o Santa Cruz, eu senti uma certa rejeição pela minha identidade com o esporte, e eu me identifico muito rápido com aquilo que faço, com a minha profissão, com as pessoas que confiam em mim. E, de uma certa forma, essa relação com o esporte atrapalhou, porque alguns dirigentes diziam que não gostavam de ver um rubro-negro dirigindo o Santa Cruz, sabe? Uma coisa até meio covarde, mas típica das vezes do futebol. Rubro Guedes. Oi? Rubro Guedes. Rubro Guedes. O Márcio Henrique falou aqui, nosso amigo. Rubro Guedes. Pois é. A ponto de verdade, criar essa sintonia. Foi muito legal. Eu gosto muito do esporte, cara. Tenho um carinho, uma lembrança muito... Porra, às vezes a gente conversa com os amigos aí, eu falo: "Vocês não têm ideia do que é trabalhar em certos lugares do Brasil, e quem sabe um dia a gente tem um novo pó perto." Eita, danado. O pessoal aqui vai ficar doido, viu, Sérgio Guedes? Porque, assim, foi uma situação peculiar, né, naquela época, em 2012, na primeira passagem, né? Eu nunca vi, Sérgio, sério mesmo, a primeira vez que eu vi o empréstimo de treinador, né, que foi o que foi vinculado na época, né? O Sport brigou, assim, conversou, né, teve uma negociação com o 15, né, na época, né, se eu não me engano, não tinha... Conta um pouquinho disso aí, Sérgio, vou deixar tu falar, porque pra gente foi empréstimo de treinador. Na verdade, isso não aconteceu. O que ocorreu assim, como eu te disse, na época, Gustavo Bueno me conhecia muito bem, né? E eu estava já apalavrado com o 15 de Piracicaba para fazer o Campeonato Paulista. Mas nós não estávamos trabalhando ainda, nós não estávamos montando o time. E quando eu fiz esse convite, a primeira coisa que a gente fez foi consultar a direção do 15. O presidente do 15, um dos bons presidentes que eu conheci na minha vida, ele falou: "Sérgio, vai lá, tá tudo certo, de boa." Então não houve, de verdade, um empréstimo, né? E isso, de uma certa forma, cria uma áurea negativa, ou seja, pô, o time está desesperado. Não foi muito assim, não. Eu cheguei
com a palavra empenhada, e palavra para mim empenhada, o bigode para mim vale, diferente do que o futebol mostra hoje, mas palavra, o fio do bigode para mim vale, e de verdade houve essa autonomia para que a gente fosse até Recife. A preocupação do 15 é que eu não regressasse, né? Essa era a preocupação, que no momento oportuno eu não regressasse, porque eles contavam comigo, né? Eles vinham de acesso, né? E eles contavam comigo, e de verdade houve essa identificação muito forte. O esporte estava vivendo um ano político, você conhece um pouco o esporte, quando às vezes muda a certas direções, né? Os caras, eles não gostam muito de segurar alguém que não foi eles que trouxeram. Então, existe uma série de situações que conspiram ou não para as coisas caminharem. Então, eu tive conversando na época com a futura gestão, com o Bivar, eu tive com o Bivar após o término do campeonato, disse a ele, poxa, não tem muito o que raciocinar em relação ao desejo de jogar no tamanho do esporte, mas eu tinha o vínculo, o fio do bigode, a palavrada, eu tinha que honrar a minha palavra. Isso não é peculiar no futebol, não é comum no futebol, de verdade, concordo. Eu acho que as pessoas que agem assim, eles acham que isso é muito normal. Para mim, não. Para mim tem peso 2. Mas ficou esse sentimento, né, cara? Ficou essa relação que, oportunamente, ela ficou... A hora que as coisas não conspiraram nem do lado nem do outro, a gente acabou se encontrando de novo. Mas sempre com as coisas prontas, montadas, né? Eu não tive a oportunidade, e isso eu tive em 3 clubes grandes do Nordeste, e nenhum deles eu montei time. Nenhum deles eu tive a condição de colocar peças das quais eu entendo e entendia que poderiam causar um impacto positivo e transformar o time de verdade, de conduta de dentro do campo. Então, eu gosto muito dessa relação com torcida, tá, cara? Eu gosto de trabalhar em time que tem torcida, porque é o nosso termômetro, porque é o nosso escudo, maneira pela qual eu costumo trabalhar. O torcedor acaba se identificando rápido pela maneira pela qual eu trato o clube, eu respeito a história do clube. Então, talvez não tenha sido oportuno isso, a gente escolher iniciar um trabalho, porque aí não tem, aí pega fogo, né? Aí a Ilha do Retiro vem abaixo, e é muito difícil você ter resultado lá, quando você tem um time comprometido, identificado, com respaldo, né? Então, às vezes você tem que escolher algumas peças que talvez proporcione você criar esse impacto, para que o vestiário seja a tradução daquilo que você é fora dele. Um dia fui assim também como jogador. Então, às vezes é interessante você ter jogador que interprete melhor aquilo que você acha legal fazer. Mas isso aconteceu porque, como eu te disse, existia todas as dificuldades, mas o desejo de fazer as coisas acontecerem. Eu tenho algumas lembranças marcantes. No jogo do Fluminense, eu nunca vi um time se entregar tanto como naquele dia. E eu dirigi muita gente no futebol, eu joguei em muitos lugares. Da forma com que aquele time se entregou naquele jogo, era desejo de deixar uma história, ou de não permitir que algo que foi iniciado pela maioria deles terminasse da forma que ia terminar. Então, foi eu tenho lembranças muito bacanas, cara. 35 mil pessoas no estádio. Cara, eu tenho, de verdade... É fora do normal. Vem muita coisa na minha cabeça, sabe? E é só orgulho, cara. Só satisfação, porque eu entendo e tenho o sentimento de que houve essa empatia com torcida, principalmente com torcida, que é o que mais importa para mim, na verdade, né? E a aceitação de quem dirigia. Então, foi marcante para mim, cara. É uma história que eu conto. Eu tenho algumas coisas em casa dos quais a gente usou alguns DVDs motivacionais por momentos específicos, e sempre com a torcida. E na última rodada, cara, que a gente jogou em casa, eu me recordo que a gente, o lado de marketing, o esporte é muito forte nessas coisas, sabe, cara? Ele jogou do jeito que a gente assistia no vestiário, foi jogado para a torcida na arquibancada. Foi muito legal isso, tá? Então o time já entrou sobre o apoio da torcida, o sentimento de que era possível, que a gente faria alguma coisa diferente para que as coisas caminhassem. Mas, como eu disse a você, embora tenha sido uma recuperação marcante, histórica, não o suficiente para que terminasse com êxito e eu pudesse regressar dos aflitos com a torcida na rua. Eu faria isso, já estava na minha cabeça que isso ia acontecer. Fantástico. Sérgio, tá sem clube hoje? Eu estava na Portuguesa, faz uns 2, 3 anos que eu estava aqui em Santos. Foi um clube que eu iniciei a minha carreira, tá? E como eu te disse, cara, eu gosto de estar sempre no começar trabalho. E a gente pegou esse time aqui, lá embaixo mesmo, no fundo do poço.
e a gente estava trazendo esse time de volta para o acesso. Aí essa pandemia interrompeu um pouco, o clube se limitou, e aí a gente acabou se desligando. E agora a gente está no mercado, o mercado paulista para mim é muito legal, mas não tem como você fugir daquilo que é uma coisa que eu acho muito legal, é você trabalhar onde tem muito calor humano. Eu gosto muito disso, cara. Eu acho isso me move, entendeu? Já como atleta eu era assim, e eu trabalhei em alguns clubes assim. Então você acaba se identificando e fica sempre as boas lembranças e a expectativa de que um dia a gente possa reviver isso novamente. Maravilha. Você falou de Santos aí, o Sirleno Florencio, nosso amigo aqui, a gente vai dando a palavrinha aqui para todo mundo, né? Aos poucos aqui também inserindo o pessoal que está assistindo a gente. Sérgio, ele falou que teve o prazer de ver você jogar como goleiro, né? Grande goleiro, por sinal, não só na altura, né? Que é 1,90 m, né, Sérgio? Mas também 1,87 m? 1,87 m, gente. Tu acha que Sérgio é ou não é rubro-negro? A altura do cara. Cara, até na altura, rapaz, 87, pô. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Existem algumas coisas, cara, na tua vida. Quando eu estava na Ponte Preta, quando eu estava na Ponte Preta, aquele time que o Leão montou no esporte, que acabou sendo finalista, eu era para ser o goleiro daquele time. Ele tentou me levar para o esporte e a Ponte Preta não liberou. Mas cara, essa eu não sabia. O Leão quis me levar para o esporte. Pô, que louco. E aí poderia ter sido campeão brasileiro pelo esporte como goleiro. Seria mais marcante ainda, né? Com certeza, Sérgio. Essa eu não sabia, mas tá aí todo mundo agora registrado, né? Sérgio, o pessoal da História do Leão falando aqui que realmente aquele time não merecia ser rebaixado, né? Pela entrega, por tudo, e que você fez um grande trabalho, né? História do Leão é uma página, né, que hoje também apoia a gente, dá muita força aqui, divulgação, ajudou a divulgar também essa live hoje com você, o Carlão, que é muita gente boa. Então ele falou aqui também, elogiando, né, seu trabalho e tudo. Também, agora eu vou, que assim, você sabe, né, Pernambucano, pelo tempo que você passou lá, já deu para perceber que Pernambucano é meio agoniado, né, então o pessoal não espera para fazer a pergunta no final. O pessoal já quer saber, se surgir algum convite do esporte, Sérgio, é aberto a negociação, tem condições de negociar, ou você prefere o pessoal aí do lado de São Paulo mesmo, aqui no futebol paulista? Como que tá a tua ideia assim de futuro? Então, rapaz, a gente vive um momento de muita indefinição. Quando o Campeonato Paulista aqui, ele não permite que você troque de time, né? Então, como eu fiquei muito tempo na Portuguesa, e as pessoas sabem que a gente acaba não saindo, e aí, a hora que terminou esse compromisso, eles tentaram me mudar o regulamento, ou argumentar como mudou a regra para a contratação do jogador. Eles queriam uma liberação da federação, e eu recebi alguns convites para terminar o campeonato aqui, mas o regulamento não permite. Então você tem que esperar, cara. Mas em relação ao esporte, deixa eu te mostrar uma coisa, cara. Você está falando de esporte, vamos ver se você conhece isso aqui. Ixi, Maria. Camisa da torcida jovem. Eu acho que eles dão para alguém que eles respeitam, né? Como eles foram me buscar no aeroporto, eu ganhei isso aqui. Com certeza. Eu guardo com o maior carinho, cara. Tá em casa. Com certeza, Sérgio. Não tenho de mostrar, não, porque tem muita gente que fala, pô, cara, eu sou identificado com certas situações, gosto, não escondo. Com certeza. E para os caras gostar é porque realmente a identificação foi grande. Isso é um reflexo do que a torcida, né? Toda a torcida assim, ter esse carinho por você. Nosso cônsul Jaelson aqui, né, do Consulado de Campinas, ele sempre falou, Sérgio, né, não era hoje, né, não é quando foi marcada a live, mas ele sempre falou, rapaz, tem um treinador que o esporte teve, que eu queria fazer uma live com ele, pra gente, né, marcar tudo certinho, que é aquele Sérgio Guedes, cara, que eu gosto dele. Ele falava sempre isso. Eu digo, rapaz, vai dar certo, pode ter certeza. Porque
ele também tem uma identificação. Toda vez que eu vejo algum tipo de comentário, alguma coisa em relação ao esporte, até mesmo naquela saída, né, Sérgio? Quando você, vamos dizer assim, pela força da sua palavra, não por força de contrato, não por nada, mas quando você teve que sair do esporte, você se emocionou, né? A gente lembra de tudo isso. Foi uma forma assim muito emotiva, né, que você transmitiu esse carinho, né, para a torcida. Foi uma troca, né, de sentimento que pouco antes, viu, Sérgio? Em tão pouco tempo, né? Porque isso acontece. Eu vou ser bem sincero para você. Com o treinador, eu nunca vi um treinador se emocionar pela saída dele do clube, do esporte, entendeu? Ele pode até ter o carinho, gostar. Leão já teve isso em outra oportunidade, né? Mas porque foi motivo de saúde da família dele, né? Quando ele teve que trocar de lugar, né, com o Jair Pisserni, né, no campeonato de 87. Então o Leão se emocionou muito por não poder vamos dizer assim, disputar, né, o título contra o Guarani. Mas fora Leão, foi a primeira vez que eu tinha visto um treinador se emocionar tanto com a saída do clube, como foi o seu caso. Então, assim, isso é mais que merecido para você, que é carinho que você trouxe para a gente, é o carinho que você tem de volta. Então, pode ter certeza que um dia você vai voltar, um dia. E você voltando um dia, vai ser a recepção ou igual ou até maior do que você teve naquela oportunidade. Acho que isso aí foi em 2013, né? Que você ganhou essa camisa aí, que o pessoal foi buscar você, né? Então, vai ser bom. Você vai ter um time à altura. Foi muito latente aquele processo, sabe, cara? Foi porque você vive demais situações como essa, porque você encontra torcedor na rua, você vai no estádio, você vê alguns atletas com uma relação maior do que outros, você começa a se situar nesse processo, sabe? A agonia de alguns dirigentes para que as coisas caminhem bem. Então, você acaba de verdade entrando de cabeça, de corpo e alma, e você se sente muito na obrigação, de alguma forma, você se superar e trazer aquilo que talvez esteja muito mais longe do teu alcance do que você possa imaginar. Mas, cara, eu vejo assim, o futebol, ele vive muito, embora seja hoje uma forma muito fria no nosso país, virou muito mercantilismo, eu não consigo fugir à minha natureza, tá? Eu acho que relação de sentimento, de torcida, de paixão, se você não conseguir jogar isso no vestiário, se você não tiver pelo menos o controle nos momentos específicos de que isso proporciona uma superação, de repente o atleta acreditar que ele é melhor do que ele possa ser. Então, quem trabalha no futebol, cara, quem milita no futebol, quem viveu o futebol como nós vivemos, a gente sabe que esse processo ele é extremamente necessário e às vezes ele é deixado de lado. Não é muito usual isso. E quando você convive com situações como essa, você não tem estrutura emocional, inclusive, para lidar. Então, quando você chega em momentos, ocasiões como essa, você chega de verdade no limite e na expectativa de que as coisas possam caminhar bem, terminar bem. E quando isso não ocorre, cara, não tem como você fugir. Você se sente impotente para certas situações e você busca respostas do que eu poderia fazer, o que poderia ter acontecido para que as coisas pudessem ter tido um final um pouco melhor. Então, você começa a se cobrar em relação a isso, mas de qualquer forma, cara, você fica muito marcado a maneira pela qual todo esse processo aconteceu, sabe? De você chegar num momento onde o cara tá pulpando, o cara não vai no estádio, o time é isso, o time é aquilo, e em questão de semanas você vê o mesmo cara falando, eu vou porque eu gosto, porque agora eu acredito. Me encheram de apelido aí, né, cara? Me encheram de apelido na época. É verdade. Então foi muito marcante para mim, inesquecível para mim, porque tem coisas que você esquece, porque a gente só gosta de contar o que foi bom, mas foi tão bom, cara, que só faltou de verdade segurar o time, cara, porque o resto é inesquecível, muito marcante. E aqui a gente eu vou para muito lugar, e torcida dos clubes grandes do país você encontra em todo lugar. E às vezes eu vou com essas equipes aqui mesmo no interior de São Paulo, porque daqui a pouco você tem um cara ali com a camisa do esporte, né? Fala, porra, eu gosto desse time. Aí o cara, não, eu vim aqui te ver. Então foi
foi muito marcante, né, meu? Foi muito... Com certeza. E aí fica insustentável, não tem como você segurar certas situações, né? Porque é de verdade, né? Não adianta você, pô, não vai fazer. Não, vamos viver isso. Vamos viver isso. E eu vejo muita coisa, cara. Eu tenho esse material dessa minha passagem no esporte, eu tenho tudo registrado em casa. Ainda mais nesse processo que a gente está muito em casa, de vez em quando eu coloco para assistir, como também tem a Ponte Preta, né? Você está em Campinas. Essa minha relação com Ponte Preta também foi muito assim. Me colocaram como treinador do século aí. E assim, é engraçado, cara, que normalmente é torcida. As pessoas que mais gostam dos clubes, esses caras se identificam muito comigo, cara, por onde eu passo, porque o cara fala, pô, esse cara vestiu a camisa. Esse cara fez... Mas é. Porque a gente acompanha hoje futebol, eu vejo muito isso. E por a gente ter o feeling, né? Eu vejo aí, você vai em Copa do Mundo, eu vejo alguns jogadores, e eu vejo um pouco de tudo. Você vê jogador da entrevista quando ele chega num clube, eu não acredito no que o cara está falando. O cara não me convence. É verdade. Entende? Você fala, o cara da boca para fora. Ele tá assim, é força de expressão. Ele está programado para falar isso. Eu sou extremamente diferente disso, cara. Se você falar, Sérgio, tem um lugar para você ir que você vai ganhar um X, mas se não tiver esse sentimento, esse prenúncio de que pode andar bem, cara, eu nem me atrevo aí. Porque eu sei que não vai ser o Sérgio lá de corpo e alma. Então tem certas coisas que você quer escolher onde você está, nem sempre isso é possível, né? Eu quisera eu estar sempre nos lugares dos quais a gente tem essas lembranças e contar uma nova e de repente melhor, né? Quem sabe um dia, gostaria um dia de voltar. Verdade. O esporte tem os profissionais trabalhando, então eu particularmente não gosto de fazer nenhum tipo de comentário que possa, de uma certa forma, incomodar as pessoas que estão comandando, mas a minha relação com o esporte é inegável. Não tem como... Eu disse isso quando cheguei em Recife aí. Falei, cara, eu vou criar uma nova história no Santa Cruz, eu vou fazer o melhor que eu conseguir fazer, mas, cara, a minha história no esporte é marcada, não tem jeito. Você quer que eu venha aqui e minta? Você quer que eu vou dizer o que eu não digo, meu coração diz para mim dizer? Não vou fazer. Não tem como. Mas tem, assim, isso aí é inegável. E outra, Givanildo, que tem uma grande história nos 3 clubes, pôde navegar, né, entre os 3, vários treinadores. Então isso aí às vezes é aquele papilhar mesmo, né? Então não abala não. Mas eu vou te falar, rapaz. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tive em muitos lugares dos quais você vai dirigir um time e tem o adversário. E você sabe que toda vez que isso ocorre, toda vez, sem exceção, que ocorre, para mim, no outro time, os caras falam, pô, esse cara é do outro time. Assim, o Bugrino. E, cara, e assim, no fundo, é assim, pô, o cara não sabe, precisa conhecer melhor quem é. Verdade. O cara fala, pô, o Bugrino fala, pô, o Sérgio é Ponte Preta. Aí o cara do Recife lá fala, pô, o Sérgio é Esporte. Aí eu vou em Preto, eu joguei no Botafogo, aí o Comercialino fala, o Sérgio é Botafogo. Pô, peraí, será que o Sérgio não é de verdade? Será que o Sérgio não veste a camisa com muito sentimento? Porque o cara, você acaba se identificando muito, cara. Com certeza. E o torcedor de verdade, ele sabe, ele sente isso. O cara que gosta do time, ele sabe as pessoas que estão fazendo o melhor. Ele pode até tolerar o cara que não esteja, porque o cara está representando o time dele. Mas o cara sabe. O cara sabe quando o cara não é de verdade. Não tem como você... Pelo menos eu detecto muito rápido isso. No seu caso, né? Eu interpreto muito rápido isso com as pessoas que eu convivo no futebol, sabe? Eu consigo entender quando o cara está sendo conveniente ou não. Eu tenho essa... Sérgio, tu falou da Ponte Preta. Você comandou o Sport contra a Ponte, né? Aqui em Campinas, né? Em 2012? Não, foi lá em Recife. Foi em Recife. A gente ganhou de... Aqui não foi você, não, né? Oi? Não, aqui não. Eu já não estava. Isso mesmo. Aqui em Campinas, hoje o aniversariante, né, Marquinhos Gabriel, fez um golaço, rapaz, naquele jogo ali. E
Na arquibancada estava Daniel Paulista, né, que é o treinador atual do Sport, carinho enorme também com a gente. E ele estava na arquibancada, que ele é de Ribeirão Preto, né, família dele e tudo. E ele estava na arquibancada nesse jogo. Curiosidade, né, do destino, né? Ele nem sonhava ainda em ser treinador ainda, ele estava como olheiro, ainda estava jogando, acho que ainda nessa época ainda, sim. No Botafogo, e estava na arquibancada. Então, assim, são treinadores que a gente respeita, né? Você, ele, também tá lógico, tá perguntando de você possibilidade de aceitar um convite do Sport, mas não é para derrubar Daniel Paulista, é para a gente complementar uma conversa, né? A gente está conversando aqui com um cara que tem uma identificação, 2 passagens pelo Sport, só para ficar claro, né? Porque a gente tem um carinho enorme também pro Daniel, então não é nenhuma saia justa, não, nem tampouco aquele caldeirão, né, que fala no futebol, né? Que já esquentando para ferver o cara, de jeito nenhum. Cara do bem, gente boa. Tem o CT, não sei se você sabe dessa história, Sérgio, mas aquele CT lá do Sport, né? O CT onde hoje, né, todas as atividades, tanto do esporte profissional como também do amador, né, no caso das categorias de base, a maior parte do recurso para adquirir esse CT foi com a venda de Daniel Paulista por Rapid de Bucareste, né, que é um time lá da Romênia. Então, assim, a gente tem uma gratidão enorme, além de tudo, por essa construção, né, de uma nova fase do esporte, naquela época lá, depois de 2008, né, quando o esporte foi campeão da Copa do Brasil, muitos jogadores foram assediados, né, então em 2009 ele foi vendido e no final de 2009 a gente teve essa aquisição, né, vamos dizer assim, do CT, com boa parte com o recurso dele, né, a gente já tinha o terreno, mas a construção, né, no caso da área, né, construída, né, vamos dizer assim, os campos, tudo aquilo ali, foi com esse recurso, né? Fomentado com esse recurso. Então, só para a gente finalizar. Eu conheci, eu peguei, a gente chegou a trabalhar lá, eu peguei, pô, lindo. O futebol hoje profissional, você precisa de estrutura, de condição. O esporte dá muita condição, cara. O esporte, nossa senhora, o esporte é uma estrutura louca do Nordeste, Norte e Nordeste. Hoje o Bahia está se organizando. O Ceará partiu para isso, mas na época que eu jogava aí não tinha ninguém que chegava perto do esporte, de estrutura, em condições. E o futebol agora precisa fazer funcionar. Aí é o X da questão. A gente diz muito, eu costumo usar muito isso quando a gente estava aqui. O Santos, especificamente, faz muito isso. E teve uma época que quiseram me dar, algum tempo atrás, que é uma coisa que eu não quero fazer ainda na minha vida, não, quiseram me dar a gerência de futebol do clube para que eu fizesse algumas mudanças. E eu falei, pô, se eu tiver que fazer mudança, vai sair muita gente que vocês não querem, porque a história é uma coisa, de fazer funcionar é outra, né? Então não adianta você, muito obrigado, que, né, se um dia eu tivesse jogado no esporte, como goleiro especificamente, Sérgio, legal, fomos campeões, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se não funciona, se não faz o clube funcionar como deve, fica aqui a gratidão, a fotografia, a lembrança, mas nós precisamos fazer esse clube continuar vencendo, continuar ganhando. E eu não aceitei justamente porque eu teria que fazer muitas mudanças no clube, tirar muita gente que de repente está lá especificamente pela história que fez, mas não pelo que faz. E eu acho que isso atrapalha um pouquinho. Desculpa, a minha neta está em casa e ela briga com os cachorros, tá? Esse barulho aí. Fica tranquilo, Sérgio. Oi? Fica tranquilo. Ela tá de boa, tá tranquilo, cara, de boa. Sérgio, a gente faz um bate-bola aqui com todos os convidados, tá? É uma forma também de soltar um pouquinho, né? Alguma inibição também, não é o seu caso, mas é mais de perguntas rápidas, né? E respostas rápidas. Qual o time de coração, Sérgio? Cara, eu não tenho esse clube do coração. Depois que eu entrei no futebol, especificamente... Deixou de lado. E tudo que eu vi no futebol, eu vejo assim, cara. Eu me permito a não fazer uma escolha ainda militando nele.
porque eu sou muito intenso, não é pouco. E eu não consigo esconder meus sentimentos quando isso ocorre. E agora, se você me perguntar, aqueles clubes todos que eu trabalhei, os que eu tenho preferência, aí não tem como esconder. Aí eu também não tenho como eu te disse, eu posso estar desagradando alguém e um dia estar num lugar contra, mas envolvido, porque senão eu não iria. Eu trabalhei em muitos clubes e joguei em muitos clubes que me identifiquei mais do que outros. Então, esses clubes é dos quais você tem lembrança. Então, esses clubes eu torço, mesmo longe. Você, quando gosta de alguma situação, cara, que você viveu, eu não tenho, assim, de ficar torcendo para alguém que está não ser bem sucedido porque eu quero o lugar do cara. Não, eu quero esse clube cada vez melhor e que um dia ele se lembre de mim, seja em que condições, em que situação seja, como uma peça importante, como um marco no momento que eu estive em determinado lugar, né? Então, eu sou muito assim, cara. Então, eu gosto de muitos clubes dos quais eu trabalhei, dirigindo e jogando. Agora, assim, é inegável que se um dia eu me afastar do futebol, e obviamente isso vai chegar uma hora, eu vou fazer uma escolha por alguém. Eu não consigo ser assim, ó. Eu torço para esse time aí no estado, naquele no outro estado. Eu acho que essa é conversa fiada. Não dá. Político, não. O cara que não gosta dá. de um clube de futebol, ele gosta de um clube de futebol, cara. Ele não tem dois. Não tem. Verdade. Ele é apaixonado por aquilo que ele faz. E eu me cobro muito aonde cria-se uma expectativa pelo momento, quando eu estou em certos clubes, que eu sei que a torcida espera muito de mim, cara. Você acaba se sofrendo mais, né? Porque você coloca muita pressão para que as coisas possam dar certo. Eu falei, eu não posso decepcionar essas pessoas. E mesmo não estando todo sob o meu controle, porque a gente mostra o caminho, os atletas é que tem que fazer o processo caminhar. Por isso que eu te disse que é muito importante você saber escolher com quem você vai fazer, com quem você vai seguir, para que lá na frente você não se arrependa. E às vezes é tudo muito na emoção, né? Dirigente de futebol vai muito na emoção. Ele gosta hoje, daqui 3 semanas ele não gosta mais. Então escolheu mal. Então não soube fazer aquilo que de verdade precisava fazer. A melhor escolha possível. E eu tenho isso na minha vida, cara. Eu escolho pessoas que possam se identificar. Às vezes você está num clube que algum jogador passou e marcou, você vê que o jogador já não é mais o mesmo, você fala, cara, esse jogador não existe mais. Não... E se você traz... No Nordeste é muito assim. Às vezes você tem um jogador tão querido e ele sabe usar isso, tá? Com torcida, com imprensa. O cara já não é o mesmo jogador, ele não consegue mais produzir. E se você tem esse cara no elenco, você põe ele para jogar, ou é melhor não ter. Então, existe uma série de situações que sempre são de escolhas, né? Começa com a direção do clube, que escolhe o treinador que vai fazer a coisa funcionar. Aí os jogadores, os seus assessores, que você acredita que eles possam acrescentar naquilo que você quer fazer. E aí você escolhe os jogadores, talvez os protagonistas principais, para que aí sim haja uma comoção, desperte um sentimento de novo para que a torcida sustente isso, né? Porque às vezes é prazo de validade. Às vezes o cara tá ali, quando tá andando bem, legal, quando não tá, agora não é o momento, vou ficar um pouco fora, depois vou deixar o outro. A gente escolhe cara que vai pro que der e vier. Cara que tem, então, eu acho que esse tipo de sentimento que a gente acaba tendo ao longo da nossa vida, ele é gerido por essas ocasiões e você precisa saber fazer as suas escolhas para que fique marcado a sua passagem em determinados lugares. Como você disse aí, a gente foi numa situação muito difícil e assim mesmo eu tenho muito boas lembranças do esporte, cara. Não são poucas não, tá? Não foi um tempo absurdo, mas foi muito intenso, né? Foi muito latente as coisas que ocorreram. Alguns jogos, né, contra Botafogo, que a gente venceu aí. Teve alguns momentos que... E por detalhes, cara, né? O jogo nosso em Florianópolis com o Figueirense, que nós vencíamos. Então, cara, essas coisas... Eu fico com essas coisas me incomodando, porque talvez uma vitória num jogo desse talvez tivesse nos levado no final aí com um respiro maior, né? E isso custa o quê? As escolhas que você faz, acertadas ou não. De repente, se não fosse esse jogador aquele, a gente poderia ter vencido esse jogo.
Então eu fico me questionando, cara. Então, como eu sei que eu sou assim, de forma antecipada, quando eu chego num lugar, uma vez Cilinho me disse, Cilinho também foi treinador, uma referência para mim, trabalhou no esporte também. Ele falou, Sérgio, se você não confia, tira. Tira porque você representa alguma coisa, você não está jogando para você. Você está jogando para muito mais do que você imagina. Você está fazendo para muito mais gente do que você pensa. E você tem que raciocinar para isso também. E talvez a melhor escolha seja, às vezes, você cortar algumas pessoas que foram marcantes, importantes, para que esse clube continue vencendo e contando história bacana, né? Porque é o que as pessoas mais se lembram. Você passa num lugar e ganha, tudo que você conta é verdade. Mas quando você não tem o êxito, você começa a buscar momentos, situações, que naquele momento, se você tivesse feito uma escolha, se você tivesse feito alguma coisa, ou alguém feito alguma coisa, a gente poderia ter mudado tudo, né? Para que depois, no final, aí, como você disse aí vem aquela comoção, aquele sentimento de que você foi ao teu extremo, ao teu limite, e mesmo assim não foi possível. E como eu não gosto disso, como eu lido mal com isso, você acaba extrapolando na emoção, mas te dá depois a certeza de que você precisa escolher melhor. Porque talvez se você tivesse escolhido melhor, alguma coisa poderia ter acontecido e mudado. Essa é uma convicção que eu tenho no futebol. E você precisa levar isso quando você vai em determinado lugar, porque senão você acaba sendo mais um. E você, às vezes, nem sempre vai agradar. Você precisa satisfazer a grande maioria. A grande maioria é as pessoas que mais gostam. E você não pode ser passional. Mesmo gostando, mesmo se envolvendo, você tem que ser mais frio. Porque senão você vai na emoção também, você acaba metendo os pés pelas mãos e se equivocando e colocando uma entidade centenária, uma legião de muita gente num momento de decepção. E eu tenho um sentimento ruim, eu não gosto de proporcionar isso para as pessoas, principalmente para as pessoas que me escolhem, que gostam de mim. Ô Sérgio, quando você chega num clube, que nem você chegou, né, em 2012 no Sport, que nosso amigo Nivaldo, né, que também apoia nossas lives, nossa página aqui do Sport Números, ele fez até homenagem para você também nas suas passagens, né, no seu aniversário. Ele falou que se você tivesse chego antes, algumas rodadas antes, tinha salvado o Sport, com certeza não tinha caído. Quando você chega num clube que está em crise, como a gente estava, por exemplo, né, como você mesmo, a sua percepção, até que você deu antecipadamente aqui, qual a receita, Sérgio? Qual que é vamos dizer assim, o remedinho do Sérgio Guedes lá para identificar rapidamente, né, porque a competição está em andamento, e também para você colocar o trem no trilho ali? Não necessariamente falando do esporte, né, mas generalizando. Tem um pessoal do 15 de Piracicaba aqui também que entrou, perguntando também das suas passagens. Então, faz um resumão aí, Sérgio, de como que é essa tua gestão de crise, né? Que você mesmo já falou. Pois não existe muito segredo, não. Eu especificamente, eu tenho na minha vida, desde de moleque, que futebol de verdade, é sentimento, é paixão, é alguma coisa que foge, às vezes, à razão. E quanto mais sob controle você tiver momentos, melhor você vai saber usar as ocasiões que vão aparecer. Especificamente onde você tem massa, paixão, sentimento, você mexe nisso. É a primeira coisa que eu me preocupo. Se você se recordar, eu disse isso, a primeira coisa que você tem que mexer é com a arquibancada. E como você faz isso? Com ação de campo, com as escolhas. Não tem nada que caia do céu. Primeiro você tem que provocar uma situação, ou seja, você gosta do time, talvez mais do que eu que estou chegando, mas eu posso lhe ajudar a você a fazer o seu melhor, e a maneira de convidar você a fazer isso é fazer o cara ver o time jogando com mais sentimento, com mais comprometimento, com mais respeito. Eu me recordo em relação a isso, cara, as 2 vezes que eu estive aí, as 2 vezes eu cheguei com o Cicinho no banco. As 2 vezes, com o Cicinho no banco e em pé de guerra com a comissão técnica. As 2 vezes. Uma vez eu chamei Magrão,
eu gosto muito de sentir o que esses caras que têm história no clube ou viveram os 2 momentos no clube têm a dizer. E eu não gosto que os caras se omitam em relação a isso, a começar pelo vestiário. Eu acho que em momentos de dificuldade, essas pessoas elas são as que mais têm a obrigação de se estabelecer, de se manifestar, porque não fica no discurso. Discurso, para mim, com o tempo que eu tenho de futebol, não vai me enganar, não vai me iludir. Então, a primeira coisa é provocar um sentimento de que alguma coisa precisa acontecer. Normalmente, quando você chega, os jogadores já sabem quem está chegando, eles também se falam. Quem é esse cara? Como ele é? Como ele faz? Então, você já chega mais ou menos com o cara sabendo o que ele vai encontrar. A mesma coisa acontece em relação a quando eu chego no lugar. Eu gosto de ouvir muito e falar nada. Porque quando você chega num clube, e isso já ocorreu várias vezes, você chega num clube, aquele cara pessimista, o negativo, ele já vem e fala assim, cuidado com esse, cuidado com aquele, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Meu, eu não vim aqui resolver o problema de relação, eu vim resolver o problema de resultado de um time de futebol. E, por consequência, eu vou começar a saber com quem eu estou lidando. Primeiramente, eu preciso me estabelecer. Como esse clube funciona? Esse clube tem arquibancada, tem calor humano, tem paixão, tem sentimento. Cara, a provocação agora é de dentro para fora. Ela não vai vir de fora para dentro. A gente precisa entender muito. Quando você chega em certos lugares, às vezes a coisa está andando bem, ela está comovida, de fora para dentro. Mas quando você chega com a coisa não caminhando bem, a receita principal é você mexer de dentro para fora. O cara olhar e falar, porra, pera aí, alguma coisa está acontecendo, esse cara era frio, não está sendo mais, esse cara tá com um brilho nos olhos. E a função de quem comanda é perceber disso. É ouvir muito pouco, porque quem chega, quando você já tem posições tomadas. Eu não gosto desse meia, eu não gosto desse cara, eu não vim tomar partido. Eu vim fazer escolhas. Eu vim provocar situação de reação. E exatamente aquilo que a gente fez quando a gente chegou aí. O primeiro jogo meu foi contra o Grêmio. Eu me recordo que quando terminou o jogo, eu reuni os caras no meio do campo e eu tinha que dar uma entrevista. E eu, como observador, porque foi o que eu mais fiz, eu estava decepcionado pelo momento que o clube vivia e pela forma com que o time reagiu à imposição do Grêmio. Aí eu fiz uma pergunta para os caras. Eu falei, meu, esse é o esporte que eu vou ter sempre. Eu preciso saber com quem eu estou lidando, meu. Eu não vim aqui para compactuar ou para simplesmente dizer eu não posso fazer nada, o time é esse, não tem quadro. Não, espera aí. Eu vim aqui para causar um impacto. E isso não aconteceu. Aí, pô, professor não, meu. Professor, a resposta que vocês me deram para minha chegada, o cartão de visita que vocês me deram para a torcida, foi simplesmente o mesmo dos outros. Não vai acontecer nada. E aí você começa no dia a dia a provocar mudança de comportamento, cara. O treinamento precisa ser diferente, você precisa descansar mais, porque senão vai ficar só discurso, cara. Eu vou lá falar que a torcida vai fazer o resultado, que esse clube é comovente, que isso aqui é uma loucura, e vai chegar depois do jogo, a gente vai falar, não, mas então, faltou sorte. Ah, mas... Não, para. Isso não engana quem está tempo no futebol. Então foi exatamente especificamente nesse processo que a gente quis fazer. Simplesmente causar uma mudança de comportamento. O que estava sendo feito, estava simplesmente um transferindo para o outro. Saímos de cabeça baixa, a bola da vez, quem perdeu o pênalti é o culpado, quem que é aquele cara que não tem identificação, não joga, não serve. Epa, peraí, cada um tem que dar sua parcela, e quem tem história no clube, mais ainda. Esse tem que se expor mais, meu. Não adianta ficar esperando o pior acontecer para depois ficar com a vela lá no fundo, no barco sozinho, para dar de herói, e pouco fez. Então, quando você começa, a gente que viveu muito tempo no futebol, você começa a ser muito objetivo em relação a isso a certos jogadores. Você chama alguns caras e fala, meu, ei, como é que é? E aí, normalmente, o cara que não está jogando, ele quer se apresentar. O cara que está jogando e não está bem, ele se sente um pouco inseguro. Você precisa juntar tudo isso aí e dizer para cada um, ó, não vai contratar. Então, cada um precisa dar 1% a mais. 1% a mais são 11% numa partida de futebol. É muita coisa. Verdade. Só que eles não se atentam a isso.
Então você precisa ficar provocando, e quando as coisas vão acontecendo, o diferencial vem de fora para dentro. Aí, como aconteceu, aí a arquibancada faz a diferença. Aí o time que a torcida não quer, o jogador que não serve, aí o cara falou, opa, eu tô indo pela camisa, mas a camisa tá fazendo alguma coisa para esse cara, né? O impacto tá acontecendo. Então, especificamente, aonde você vai, é importante você saber por que você está indo, o que você vai encontrar, o que você precisa fazer, como esse clube funciona, quais os melhores dias da história desse clube, quando ele viveu momentos difíceis, como foi superado, quem contribuiu para isso. Você precisa saber, você precisa conversar com as pessoas. Você não pode ir lá ficar ouvindo lamentação. Você tem que ir lá e fazer a coisa acontecer e mudar, principalmente provocar mudança de comportamento. Não está dando? Tem alguém que dá, meu. Tem alguém que está aí querendo mostrar alguma coisa. E normalmente é assim. O cara sabe com que ele está lidando, ele fala, porra, meu critério é técnico. Com esse cara aí vai jogar aquele que transpirar um pouquinho mais. É bom inspirar, mas a ocasião é de transpirar um pouquinho a mais. Então, quando você consegue colocar isso em prática, e fiz muito isso na minha vida, e não gosto, tá? Mas isso é quase um rótulo, porque quando eu jogava também isso acontecia, só que era vestiário. Quando eu jogava era vestiário. Eu de verdade me impunha. Pô, eu era o maior escudo para um treinador de futebol quando eu jogava. O treinador de futebol não precisa fazer o que eu faço hoje. Eu fazia por ele. Mas hoje você encontra muito jogador de futebol que, cara, é egoísta, é individualista, e você precisa saber fazer o cara, nesse momento, pelo menos, da minha presença, ter um comportamento diferente. Espera aí, meu, o que você está fazendo, já me falaram que você faz, não serve. Agora você precisa, de uma certa forma, se estabelecer. Você tem uma história bonita? Então coloque sua história aí, agora é jogo, meu. Não fica deixando o moleque correr para você, não. O moleque vai fazer vendo você fazer. Então, é uma junção de ação, de atitude que a gente acaba detectando, cara. Feeling, né? Que a gente precisa ter. E fazer as melhores escolhas possíveis para que depois a gente saia com o sentimento melhor possível. E se foi possível vencer, pô, aí a gente atendeu todo mundo. Mas as escolhas você precisa fazer e nem sempre você agrada, principalmente em momentos como... Verdade. Sérgio, o pessoal tá pedindo mais 1 hora de live contigo, porque já estamos chegando, né, no final, né, dessa hora que o Instagram limita a gente, né? Tranquilo. O pessoal tá falando aqui, tem que ter mais 1 hora aqui com o Sérgio Guedes, porque, como disse aqui o nosso amigo Nivaldo, a tua visão sobre o clube, né, sobre a gestão, né, de um clube, de uma gestão de crise, né, é uma visão muito interessante, né, bem ampla, e mostra pra gente aqui, os torcedores, né, que não estão vivendo, né, isso dentro de campo, tá do lado da paixão, né, como que funciona, como que é um pouco o vestiário e o campo, né, essa troca, né, vamos dizer assim, essa transição, né, e como que funciona assim na tua percepção, que deixou mais fácil do que parece. Não é simples, mas deveria ser entendido por muita gente. Porque existe muita gente que simplesmente se apega na história. Eu acabei de dar um exemplo para você aqui em Santos. O cara pega no que ele foi como jogador de futebol, não como ele é agora, como a função exige dele. E às vezes você precisa dizer para o cara que a história está contada e nós precisamos fazer outra. Não serve. E como eu te disse, como eu era como jogador, a transição para mim foi muito natural. Foi muito natural, porque eu joguei 22 anos, eu joguei muito acima do normal, né? Então eu cheguei no ápice e voltei. Eu comecei no menor, cheguei no melhor e voltei de novo. Então, cara, você aprende, vestiário ensina tudo para você. E relação com pessoas. Eu acho que existem algumas coisas que são muito relevantes quando você trabalha hoje, especificamente num lugar onde a cultura é discutível. Você trabalha com um milionário que não sabe escrever o nome. E ele é vaidoso. E o que cerca ele tem interesse em mantê-lo vaidoso. Ele não quer ele esclarecido, ele quer o cara estúpido.